lesões afetivas. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa noite. O tema lesões afetivas nos lembram sobre o quanto nós podemos ferir, machucar, causar sofrimento, não só a nós, como também ao nosso semelhante. E para que a gente possa ilustrar um pouco isso, nós vamos utilizar a leitura do livro E a Vida Continua, que é uma das obras que nós utilizamos, que foi escrita pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E nesse livro, nós vamos ver aqui uma série de personagens que atravessam os seus sofrimentos, as suas dificuldades, as suas dores. E dentre esses personagens nós vamos encontrar aqui Evelina, a senhora Serpa, nós vamos encontrar aqui Ernesto Fantini, nós vamos encontrar aqui Túlio, Caio, como personagens dessa história que André Luiz nos narra, nos trazendo um grande conhecimento e uma reflexão sobre isso. Então, ao falarmos sobre lesões afetivas, a gente precisa colocar em mente uma questão importante, que é a lei de causa e efeito, ou seja, ação e reação. E aqui eu vou retirar de uma parte do texto um pedaço em que Evelina, ela fala sobre si mesma para um psicólogo que está em nível espiritual, ela já como espírito, numa região em que ela está sendo assistida, que ela está sendo tratada, conversando com um psicólogo lá, ela diz: aos 12 anos fui internada no educandário católico, no qual me diplomei para o magistério, sem exercê-lo em tempo algum, porque desde o baile de formatura me vi requestada por 2 rapazes ao mesmo tempo, Túlio Mancini e Caio Serpa. Confesso que, muito moça e muito irresponsável ainda, deixei que meu coração balançasse entre os dois, prometendo fidelidade a ambos simultaneamente. Aqui eu vou dar uma parada para a gente começar a pensar sobre o que ela diz aqui. Muito moça e muito irresponsável, deixei que meu coração balançasse entre os dois, prometendo fidelidade a ambos. Ela sabia, desde aquele momento lá de trás, que ela não conseguiria, porque isso aqui foi numa época completamente diferente da nossa, ela sabia muito bem que ela não conseguiria estar com os dois, ou namorar os dois, ou casar mesmo com os dois, porque não era permitido isso naquele momento, esse tipo de relacionamento. Mas repara como nós, não só essa irmã em espírito chamada Evelina atua, mas como nós fazemos as nossas vidas, como nós nos relacionamos com as outras pessoas e podemos dessa forma entender melhor o mecanismo que nós utilizamos para criarmos lesões afetivas em nós e no próximo. Ela vaidosamente observou que os dois desejavam ela, os dois queriam namorar ela, os dois queriam viver com ela. E ela deu esperança aos dois, esperança de amor, de fidelidade, de companheirismo, e foi alimentando isso aí dentro do coração de ambos. Ela se utilizou de uma coisa que todos nós temos, que Deus nos fornece, que é o livre-arbítrio, a livre escolha. O livre-arbítrio é um instrumento que Deus dá a cada um de nós. Ele é bom ou ele é ruim? Ele nem é bom, ele nem é ruim, ele é neutro. Depende de cada um de nós na sua utilização. Então o livre-arbítrio tem um poder imenso fornecido por Deus.
e que Deus em nenhum momento retira esse direito nosso. Ele fornece como uma maneira de que possamos construir uma existência melhor. Deus não cria nenhum ser do mal. Deus não cria ninguém ruim. Nós é que através desse instrumento que é o livre-arbítrio, direcionamos a nossa existência para o lado do mal. E o que os Espíritos nos dizem? Como nós vamos resolver a questão do mal? Com o bem. Não tem outro jeito. Apesar de que a gente insiste em todo momento em querer retribuir o mal com o mal. A gente assiste a todo momento na nossa existência, na nossa vida, na nossa sociedade. Aparece nas mídias sociais a todo instante. E a gente a todo instante se surpreende, se assusta, fica completamente aterrorizado com determinadas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente diz: como pode ser que um ser humano seja capaz de um ato desse? E diariamente a gente vê a humanidade repetindo atitudes que são extremamente violentas, destrutivas, degeneradas, maléficas, bestiais, animalescas. Somos nós, esses seres que estamos aí nesse mundo com essas atitudes para o mal. E utilizamos o quê? Esse instrumento que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. É a nossa escolha. Eu posso construir uma vida como Deus espera, uma vida de amor, de solidariedade, de tolerância, de paciência, de entendimento, de compreensão, de paz. Ou eu posso optar por uma vida de mal, de ciúme, de inveja, de ódio, de raiva, de violência. Isso é uma opção nossa. Deus não criou isso. Nós construímos o nosso caminho. Com o quê? O nosso livre-arbítrio. Aí a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa pensar que o livre-arbítrio está regido por uma lei. Tudo é regido por uma lei. Existe uma lei que é causa e efeito, ação e reação. Por que isso é tão importante? Porque a gente precisa saber da nossa responsabilidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com os nossos atos. Cada pensamento que eu começo a elaborar na minha mente, no meu espírito, é uma forma de energia. Ela se conecta ao meu sentimento e daí pode se formar uma ação. Se isso que eu estou criando dentro de mim é uma criação para o bem, eu vou construir algo para o bem, eu irradio isso para o universo. E como nos diz a espiritualidade, todos nós somos co-criadores em algum nível desse universo imenso. Na hora que eu penso, que eu sinto, que eu ajo, eu estou criando. E a gente precisa entender isso. Porque a gente se coloca numa atitude tão infantil diante dessas coisas, tão irresponsável, que é como se fosse assim: deixa para lá, eu penso o que eu quero, eu sinto o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu tomo a atitude que eu quiser e tem consequências. Tem consequências. E elas virão em algum momento. E aí eu abro um outro parênteses. A lei divina é uma lei de justiça e misericórdia. Por que eu falo isso? Quando vem a lei de ação e reação, a gente pensa logo no quê? Numa lei que diz assim: bom, se eu cometi um erro hoje, então alguma coisa vai retornar para mim na mesma intensidade e sentido contrário, como nos diz a lei da física. Calma. Deus não é assim.
Deus é misericordioso acima de todas as coisas. Voltemos lá em nosso lar, quando André Luiz, conversando com a mãe dele, já no plano espiritual, e a mãe de André Luiz era um espírito mais evoluído, estava no outro plano, veio visitar André Luiz na colônia de nosso lar, e André Luiz pergunta à mãe sobre o pai, e a mãe diz: seu pai se encontra numa esfera mais ensombreada, acompanhado de duas irmãs que foram amantes dele enquanto nós éramos casados. Enquanto a mãe de André Luiz estava encarnada, o pai tinha duas amantes. Ela desencarna a mãe, ele desencarna, as amantes desencarnam, mas ela, por ser um espírito mais evoluído, vai para um plano superior e os dois ficam numa região mais ensombreada. E aí o que a mãe de André Luiz diz? Que receberia as duas amantes como filhas num próximo casamento que ela teria com ele quando ele desencarnasse. Repara a questão como ela é fundamental. Se fosse toma lá da cá, ação e reação na mesma intensidade, o que aconteceria? O pai desceria, vamos dizer que em algum momento ele casaria e depois ele deveria sofrer alguma traição para que fosse na mesma moeda, por assim dizer. Mas Deus não trabalha desse jeito. Encontrando esse anjo maravilhoso que foi a mulher dele, ela resolve auxiliar e Deus permite que o ajuste daquela condição seja feita de outra forma, que ela venha como esposa e as duas venham como filhas. Então Deus age no reajuste e no ajustamento com misericórdia acima de tudo. Outra situação, a espiritualidade nos conta, está registrado em livros, que um irmão ele deveria vir numa encarnação e num determinado momento deveria perder o braço por faltas cometidas em vidas anteriores, haveria necessidade de um ajuste, ele sofreu um acidente, perderia o braço, seria amputado. Mas durante aquela encarnação ele fez muitas coisas boas, ele auxiliou, ele colaborou, ele foi fraterno, amigo, se entregou, trabalhou pelo bem. O momento chegou do acidente, foi pesado pela espiritualidade, e ao invés de ele perder o braço, perdeu um dedo. Então Deus age de uma forma muito mais com misericórdia e a justiça vem junto. Ah, mas Nilton, mas tem situações que acontecem também com maior intensidade. Sim, acontece, porque há uma necessidade também que seja dessa forma. Mas a gente precisa entender que esse equilíbrio é feito por Deus e que muitos fatores são levados aí em consideração. Mas o fato é que as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos já geram uma ação. Às vezes a gente diz: não, mas eu só pensei, não fiz. Já é um avanço, tá? Já pensei mal, já desejei mal, já senti alguma coisa ruim, mas não mais atuei. Isso é um avanço? Sim, mas de qualquer forma eu gerei um pensamento, eu gerei um sentimento e irradiei isso, e isso tem um retorno energético dentro do universo e precisa haver um ajuste da lei de causa e de efeito relacionado a isso. E nesse caso, aqui, a gente vai ver que Evelina, então, de uma forma, como ela mesmo diz, irresponsável, dá esperança aos dois. E num determinado momento, o que acontece? Eles vão mantendo esse tipo de relacionamento e ela precisa tomar uma decisão. E ela decide, então, por se unir a Caio. Túlio, sabendo, tenta o suicídio. Repara, uma atitude gerando um estímulo para o outro. Ah, ela foi culpada? Não, a gente não pode dizer isso dessa forma, mas a gente entende que há uma forma dela também ter colaborado. Quem decidiu tomar atitude foi ele. Mas a gente repara que a gente pode ser mais
estimulador ou menos de determinadas atitudes. Não é assim a educação? Quando a gente educa, a gente não quer levar o melhor em termos de educação, de orientação, de condutas, de pensamentos, de sentimentos, de reflexão para o outro? Se eu levo uma palavra que não seja construtiva, eu estou estimulando o outro a determinados sentimentos e pensamentos. E a gente precisa pensar sobre isso. Então, na hora que ela dá esperança e ao mesmo tempo ela tira a esperança do outro, porque ela decide lá no final que vai ficar com o Caio, mas ela permaneceu um tempão dando esperança ao Túlio, olha a situação. Ele não teve estrutura emocional, psicológica e espiritual para suportar aquilo. E a gente não sabe quem tem e quem não tem. Ah não, mas eu sou uma pessoa muito equilibrada, eu frequento o centro espírita, eu sou uma pessoa que tem uma cabeça muito boa. Não, não temos. Não temos. A linha de normalidade nossa é muito tênue, e a gente vive numa corda bamba que a qualquer momento, diante de uma prova, diante de uma expiação, diante de uma situação mais difícil, diante daqueles obstáculos mais duros que a gente tem que enfrentar, a gente pode cambalear e cair. Por isso é que a gente não deveria nunca julgar o próximo. Nunca, mas nunca. A gente não sabe qual é a dor do outro. A gente não sabe qual é a prova e a expiação que o outro está atravessando. Eu não sei se aquilo que o outro está atravessando eu conseguiria enfrentar e superar o que ele está enfrentando. Então a gente não deveria, mas a gente faz, a gente julga, a gente critica, a gente censura o outro, a gente diz: poxa, fulano tinha que fazer diferente, poxa, fulano não podia fazer isso, fulano. Quem somos nós? Se o Cristo, um ser daquela angelitude, daquela pureza, daquela evolução, nunca julgou a humanidade, quem somos nós para julgar? Nós não temos essa capacidade, nem temos esse direito de fazer esse julgamento. Tanto que mais adiante nós vamos ver aqui que justamente Túlio, então, ele tenta o suicídio num determinado momento. Evelina desiste do casamento, quer voltar atrás do casamento com Caio, porque tem medo que Túlio se mate. Na hora que ela vai falar com Caio que ela vai desistir do casamento para ficar com Túlio, Túlio leva um tiro no peito e desencarna. Ela fica completamente transtornada com aquela situação, uma culpa enorme daquilo, se casa com Caio, tem um filho, mais adiante ela aborta o filho, e aí o psicólogo espiritual que está conduzindo a questão chega num determinado momento que ele pergunta para ela, veja a solução que ele está dando para ela na pergunta, que para a gente é uma coisa que a gente quer o olho por olho, dente por dente. Ele pergunta: a irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da rival? Esse foi o psicólogo espiritual que perguntou para ela. E aí a senhora certa refletiu alguns momentos e intercalou com a amargura: de modo nenhum. Estou numa confissão em que tomo a Jesus por minha testemunha e não posso mentir. Nunca pude perdoar a meu marido pela deslealdade com que me afronta, nem tolerar a presença da outra em nosso caminho. O psicólogo interrompeu a consulta e encaminhou ela para outro momento que o tratamento continuaria. Repara, ele naquela pergunta já mostrou a ela qual o caminho para ela se libertar daquilo tudo que ela já estava passando, que é o que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou? Perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, coisa que a gente não admite,
que afinal de contas eu fui traído, afinal de contas essa pessoa me fez mal, afinal de contas ela entrou na minha vida, na minha família, ela perturbou a integridade da minha existência e da minha família. Como pode uma coisa dessas? É o que a gente pensa, somos nós, ela está lá em espírito, não mudou, como nós quando desencarnarmos não vamos mudar. De repente a gente vai continuar o mesmo ser, se a gente não iniciar um processo de mudança e transformação já agora no caminho. No mundo espiritual existem tratamentos psicológicos, existe acompanhamento de instrutores que estão ali para nos auxiliar a clarear melhor qual é o objetivo da nossa existência e como solucionar isso. E a gente vai ver uma coisa também muito bonita aqui, depois quem quiser ler, que ela engravidou do Caio, mas aborta aquela criança. E ela não entende por que abortou. E mais adiante, eu vou dizer uma coisa para vocês, ela, num trabalho que ela está fazendo, ela encontra num determinado momento quem? Gritando por ela: Evelina, Evelina, é você aqui? Eu estou vivo, estamos vivos, quero Jesus, Jesus, socorro, socorro, quero Jesus. Quem era? Túlio, aquele que tinha desencarnado. E ela leva um susto enorme com aquela situação, porque ela já estava desencarnada e ele estava num outro local que ele já tinha desencarnado antes, com um tiro no peito. E ela achou que ele tinha cometido suicídio, e ele não tinha cometido suicídio. Na verdade, quem tinha atirado em Túlio tinha sido Caio, que, numa atitude de ciúmes, chama Túlio na sala, no escritório, e dá um tiro nele, e aquilo passa como sendo um suicídio de Túlio. Repara como nós, seres humanos, vamos criando uma série de novelos, de confusões, de problemas nas nossas vidas. Como vamos criando mais situações com mentiras, com enganos, com traições. Foi uma confusão atrás do outro. Evelina ficou tão traumatizada enquanto ela estava encarnada, com a situação do Túlio ter desencarnado, e ela achou que ele tinha cometido suicídio, e ela não se perdoava por aquilo, que ela ficava o tempo todo pedindo perdão enquanto estava encarnado por aquela situação, pedindo perdão, reparo, que aquilo pudesse ser modificado, e ficou pedindo que ele tinha cometido suicídio, que ela era culpada por aquilo, aquilo atormentava ela, pedindo de coração que aquilo pudesse ser reparado. No mundo espiritual ela descobre então que o instrutor vira para ela e disse assim: você já acertou esse reparo, uma parte dele. Ela falou: como? Aquele espírito que veio em você, que você engravidou e que abortou logo depois, foi o espírito de um suicida, que você não sabia quem era, mas você desejou tanto, mas tanto ajudar o Túlio, porque você achou que ele tinha cometido um suicídio, que foi direcionado para você um espírito suicida que precisava completar o tempo de existência que ele havia retirado, e você engravidou dele. Ele agradece muito a você o que você pôde fazer. E ela nem soube que ela tinha feito isso. Então, o aborto dela, na verdade, foi só para dar sequência ao complemento de um espírito que ela não tinha contato, mas que foi auxiliado por ela. Daí a gente vê o quanto a gente não sabe de tudo que existe. Repara, muitas vezes a gente chora, ou a mãe chora porque houve um aborto. Ela chora porque perdeu aquele ser, mas a gente não sabe o que está se ajustando, o que está se acertando, o que está se equilibrando, o que está havendo a harmonização naquele momento. A beleza que Deus realiza nesses instantes. O desejo dela foi um desejo extremamente sincero. Ela desejou realmente auxiliar Túlio. E aí, como Túlio não estava em condições, e ele não era um suicida, na verdade, ele tinha sido assassinado, foi trazido um outro espírito para equilibrar. Veja, o que a gente encontra nisso tudo quando a gente fala?
é quanto as nossas ações, quanto os nossos pensamentos, quanto os nossos sentimentos podem afetar a nós e ao outro, aos outros. Repara o quanto a atitude dela, depois a atitude do Caio, influenciaram o Túlio, causaram uma série de desarmonias, de desequilíbrios, de perturbações que não são resolvidas enquanto nós estamos encarnados. Repare, isso foi levado para o mundo espiritual. Ela desencarnou porque ela tinha um problema de saúde, ela tinha uma doença, foi operada, acabou desencarnando, e aí levou tudo aquilo que ela tinha de perturbação, de confusão, de conflito, de culpa, para o mundo espiritual. Aquilo não desaparece dentro da gente. Por isso que Jesus fala: reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está no caminho. Que caminho é esse? É o caminho aqui e agora. É o momento que nós estamos vivendo, mas a gente quer adiar isso tudo. E o fato é que a gente, quando toma esse tipo de atitude, como foi falado aqui, a gente gera danos às outras pessoas. Veja a situação da mãe de André Luiz. Se a mãe de André Luiz não fosse um espírito mais evoluído, que perdoou o pai e as duas amantes, o que aconteceria naquele momento? O sentimento de ódio, de raiva e o desejo de vingança seriam imensos. Ela ia querer se prontificar a novamente encarnar como esposa dele e trazer no útero, no ventre, as duas amantes? Nunca. Porque ela estaria embebida no ódio, desejosa da vingança. Mas como espírito que já tinha avançado, ela sabia que ódio e vingança não auxiliam a ninguém a evoluir. Quantos de nós permanecemos agarrados, escravizados, acorrentados em sentimentos destrutivos, que a gente acha que está causando dano ao outro? Quando a gente vai ver o maior sofredor, quem está sofrendo os maiores danos, somos nós mesmos. Nós mesmos que vamos alimentando, principalmente o ódio. Alimenta o ódio, fica com aquilo remoendo, aquele rancor, aquele ódio, aquela coisa ruim que vai crescendo no peito, vai crescendo, e aquilo vira uma bola, uma energia tão grande que a gente adoece por causa daquilo. Aí começa a ter dor de cabeça, começa a ter tontura, dor no estômago, começa a ter falta de ar, aceleração do coração, úlcera, gastrite, problemas intestinais, problemas diversos no corpo físico, porque o corpo não consegue suportar tanta energia tóxica que a gente vai criando. E quem cria isso? Aí nós vamos lá no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados aflitos, e Kardec nos diz: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. O que Kardec fala? Faça um exame da sua consciência se você acha que você está com dificuldade, sofrendo. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Kardec, ele é um pensador, um filósofo. Você repara, remontem passo a passo. Ele dá justamente a forma educativa de a gente entender o próprio sofrimento. Ele diz: como é que você vai fazer? Volta lá na sua mente, começa a pensar para trás tudo o que você foi fazendo e vê se o que você fez não é a causa do teu sofrimento hoje. Mas volta, seja verdadeiro, seja autêntico com você mesmo, passo a passo, e vai verificando se as suas atitudes, pensamentos e tudo mais não é isso que está causando o seu sofrimento atual.
E mais, a quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Quem nós queremos responsabilizar? A gente sempre quer responsabilizar o outro, a gente quer responsabilizar a sociedade, a gente quer responsabilizar o meio ambiente, o patrão, o marido, a esposa, o filho, a sogra, o cachorro, a sombra. A gente quer responsabilizar alguém pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, pela nossa dificuldade. Por que eu estou passando por isso? A gente precisa ter um culpado, mas eu não quero olhar para mim mesmo. Eu não quero me ver. Eu não quero olhar para dentro do que existe de mais tendências dentro de mim mesmo e corrigir isso. Não. Isso eu não quero fazer. Porque afinal de contas eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom ser humano, eu sou espírita, eu frequento a casa espírita, e a gente vai se iludindo com um monte de historinhas dentro da mente que não são verdadeiras. O que a doutrina espírita nos oferece? A doutrina espírita nos oferece a solução dos problemas de que nós não vamos mais sofrer nada, de que as provas e expiações que eu, Newton, tenho que passar na minha vida vão ser eliminadas se eu frequentar a casa espírita? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. A doutrina espírita nos fornece reflexão, pensar sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou fazendo essas coisas, como eu estou fazendo. É pensar, refletir, para ver se a gente encontra um caminho melhor de viver, de cumprir aquilo que a gente se comprometeu nessa existência e causa menos dano a nós e ao próximo. Os Espíritos nos dizem que nós temos sim que fazer ajustes de questões de vidas passadas, problemas que causamos, danos que causamos ao outro, danos que causamos a uma coletividade, problemas que nós verificamos em várias áreas nesse mundo, mas que nós efetivamente também criamos problemas novos. A gente não fica satisfeito com os que a gente já tem lá atrás, não. A gente cria mais problemas, a gente cria mais desequilíbrios. A gente olha a humanidade e vê a quantidade de violência que a gente assiste a todo momento, a quantidade de agressões, de violência, que a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Será que Deus está querendo isso? De maneira nenhuma. A gente que pelo livre-arbítrio vai tomando essas decisões, ao invés de construirmos pensamentos saudáveis e dessa forma uma sociedade melhor, uma sociedade que seja mais rica em valores morais, vamos denegrindo isso. E cada um de nós é responsável por melhorar esse mundo em que nós vivemos, estimulando ideias que sejam voltadas para o cristianismo, para o Mestre Jesus, para a paz, para o equilíbrio, para a harmonia, para o entendimento. Nós precisamos nos responsabilizar por melhorarmos e também o mundo em que vivemos. Jesus disse que nós somos como deuses. Que deuses que nós somos? Queremos ser deuses de uma criação destrutiva, maléfica? Ou queremos ser deuses de uma criação de luz, de paz, de crescimento? É isso que Deus espera de todos nós. Mas para isso a gente precisa seguir a lei divina. Porque quando a gente não vai de acordo com a lei divina, vai haver problemas que nós mesmos vamos colher. Não tem como ser diferente disso. Nesse capítulo do Evangelho em que fala bem-aventurados os aflitos, Jesus aqui resume uma situação extremamente importante. Muitos dizem assim, poxa, mas Jesus falou bem-aventurados os aflitos, porque a pessoa está passando por dor, por dificuldade, por obstáculos, padecendo doenças, padecendo dificuldades, problemas familiares, intolerâncias, perseguições, traições, e ainda é bem-aventurado?
Jesus, quando nos coloca isso, ele fala de bem-aventuranças no sentido de que isso representa as nossas provas e as nossas expiações, que quando bem vividas, bem enfrentadas, vão nos colocar num novo nível de mudança, de transformação. Então, bem-aventurados aqueles que enfrentam as próprias dificuldades, bem-aventurados aqueles que enfrentam os seus próprios fantasmas interiores, que são as nossas más tendências. É o ódio que eu ainda tenho no meu coração, é a raiva, é o sentimento de vingança, é o egoísmo e a vaidade tomando conta de mim. Afinal de contas, Evelina estava sentindo o quê? Uma baita de uma vaidade. Afinal de contas, tinham 2 homens cortejando ela, e ela se envaideceu e foi dando esperança aos 2. E nós fazemos isso. Nós seduzimos, nós manipulamos as pessoas para aquilo que a gente tem interesse, para os nossos desejos, para satisfazer as nossas vontades. Manipulamos os nossos irmãos, manipulamos a sociedade, manipulamos o que está à nossa volta. Só que a gente precisa tomar consciência que nós fazemos isso, porque quanto mais conscientes nós estivermos de quem nós somos, nós então conseguiremos mudar, modificar. Enquanto estivermos cegos do que somos, não vamos conseguir dar um passo adiante numa mudança. Não adianta. Não era isso que Paulo falou? Quando ele dizia, em outras palavras, que o bem que ele queria realizar, ele não conseguia, ele não fazia, mas o mal, esse sim ele fazia. O que Paulo estava querendo dizer e refletindo sobre ele mesmo? Que ele verificava que o bem que ele queria fazer, ele via que ele tinha uma limitação, que ele conseguia fazer o mal, mas o mal que ele já estava brigando para não fazer mais. É o nosso conflito, é o conflito que nós temos. Quantas vezes nós fazemos o mal e a gente, meu Deus, não era para fazer isso está errado. Aí a gente se arrepende, mas o arrependimento requer depois uma correção, depois uma reparação, que arrepender só, pedir desculpa não resolve. Isso tem que ter uma reparação, porque senão você vai ficar pedindo desculpa ao outro 200 vezes, 300 vezes. Você tem que parar de fazer a coisa errada. Senão você só machuca a outra pessoa, você só fere o outro, você só causa uma lesão afetiva no próximo. Ah, desculpe, eu errei. Tá, vai fazer outra vez? Vai errar outra vez? Vai me maltratar outra vez? Vai me ferir outra vez? Aí a gente fere, a gente maltrata. Ah, desculpe, ah, desculpe, ah, desculpe. Isso não adianta. Isso não adianta. A gente precisa amadurecer, pedir desculpas sim, e mudar, e transformar, e fazer diferente. Porque repetir não adianta. A gente já sabe essa acomodação, esse mecanismo, essa repetição é um mecanismo vicioso que nós temos já. A gente precisa quebrar esse círculo vicioso e fazer diferente para isso. O Mestre Jesus, ele não precisava perdoar ninguém, porque ele não guardava nenhum ressentimento, ódio, raiva, rancor de ninguém. Ele sabia quem ia trair ele sabia quem ia ficar contra ele sabia que os apóstolos não iriam no momento da crucificação dele, só um foi e o resto todos eram as mulheres, que todos ficaram com medo de serem presos, torturados e mortos, não foram, e Jesus já sabia, porque ele entendia a natureza humana, já sabia a limitação de todos, mas ele ficou com raiva, ele ficou revoltado diante daquela situação? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E a gente não sabia mesmo, porque crucificar um ser daquele é algo, né, de uma ignorância absurda, inimaginável você, né, concordar com isso. Então, a gente precisa seguir os ensinamentos cristãos, ou seja, colocar valores cristãos na nossa vida. Vamos ainda machucar, maltratar, ferir muitas pessoas? Ainda vamos, porque somos seres rastejantes ainda. Estamos aqui ao próximos à região umbral, a região de sombras, que é onde a gente fica vivenciando, encarna, desencarna, encarna, desencarna. É aqui do lado que a gente vai e volta, até a gente poder ascender. A gente vai ficar aqui do lado, nas regiões ensombreadas mesmo, até a gente poder
alçar voo para regiões mais angelicais. Então a gente vai precisar modificar os nossos valores, ou valores realmente cristãos, valores de paz, de amor, de fé, e para isso a gente precisa mergulhar dentro da gente. Não tem outro jeito, como Kardec fala, o passo a passo da gente olhar para dentro de nós mesmos e verificarmos o que precisa ser modificado. Nesse livro ainda nós vamos ver mais adiante o nosso irmão Ernesto Fantini, também junto com Eveline, já no plano espiritual, também passando por essa consulta com o psicólogo, e ele com o sofrimento que ele carregou também durante a encarnação toda a encarnação. Naquele momento ele abre o coração para esse psicólogo, conversando com esse instrutor. Ele diz que ele, durante a encarnação dele, ele era casado e tinha um amigo que também era casado, e ele começou a perceber que este amigo tinha um interesse muito grande pela esposa dele, dominado pelos ciúmes doentio. Ele ficou completamente perturbado, enlouquecido com aquela possibilidade da esposa largá-lo para viver com o amigo dele. Ele então arquiteta matar o amigo, e aí numa caçada ele simula um acidente, e que nesse acidente ele dá um tiro nesse amigo, e o amigo desencarna. Para todos fica como um acidente. Estavam caçando codorna, atira, desencarna. E aí depois disso ele vê o quanto aquilo causou uma perturbação dentro dele. É como se um fantasma ficasse na mente dele, perturbando ele o tempo todo, culpando ele por aquilo tudo. A família desse amigo dele se afasta, vai morar em outra cidade, e a vida dele com a esposa nunca mais foi a mesma. Ele também tem uma doença grave, e dessa doença grave também ele acaba desencarnando. E no mundo espiritual ele encontra Evelina, no mesmo local que ela estava, e aí ele vai para essa análise toda, e aí a gente vê mais adiante, quando depois de um tempo já no mundo espiritual, tanto ele como ela pedem para voltar e ver a família que tinha ficado, acreditando que a família que tinha ficado ainda estava do mesmo jeito que eles haviam deixado, e o mundo espiritual sempre dizendo: espera, não está na hora, vocês não estão preparados, mas sem dizer como eles já estavam vivendo aqui e eles lá, né, porque já tinham mudado as coisas aqui. E quando ele vem, Ernesto Fantini, para encontrar a esposa ainda encarnada, ele encontra do lado dela o ex-amigo, o amigo já enquanto espírito, tomando conta dela. E ali inicia-se uma discussão, uma briga entre os dois por conta de que ele havia assassinado o amigo. Então repara, a gente cria ilusões acreditando, como eu tinha falado, de que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes não geram consequências. Geram inúmeras consequências. Inúmeras consequências. Pode não ser de forma imediata. Veja, ele passou a encarnação inteira vivendo, viveu, desencarnou, foi para uma região, foi acolhido, foi tratado, mas num determinado momento ele reencontrou aquele a quem ele tinha sido o assassino. Não adianta. Em algum momento os ajustes vão acontecer. Em algum momento vai haver a necessidade de se estabelecer esse equilíbrio. Por isso que Jesus repetia isso, de que reconciliar com o adversário enquanto está a caminho, porque hoje a gente entende melhor, é para facilitar a caminhada. Quanto mais tempo você demora para se entender com o outro, cria-se cada vez mais um abismo.
Se eu fico sem falar com uma pessoa durante 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, como a gente sabe, que tem pessoas que se afastaram de outras, estão sem se falar nessa vida há mais de 30 anos, e às vezes é mãe com filho, filho com mãe, filha com pai, pai com filha, quando vai ver 30 anos, 40 anos sem falar uma palavra porque ficaram magoados. Repara, o abismo que vai se formando entre as pessoas, os sentimentos de angústia, de mágoa. Ah, não penso mais, já morreu para mim. Não morreu. A pessoa fica com aquilo ali dentro, pode não falar, mas aquilo fica roendo dentro dela, maltratando. Em algum momento vai haver a necessidade desse reajustamento, desse equilíbrio, dessa harmonização. Sabe por quê? Senão a gente não pode avançar. Quando os espíritos vão avançando na evolução, vão avançando, de repente não vai mais. Mas o que houve? Ficou alguma coisa lá para trás. Ficou? Você vai ter que voltar para fazer um reajuste de alguma coisa que está faltando. E precisa fazer isso. Precisa ver esse reajuste. Precisa ver esse equilíbrio. A mãe de André Luiz, por que ela pede novamente para renascer e estar junto com aqueles espíritos? Porque ela sabe, como um espírito mais evoluído, que enquanto aqueles que estão junto delas não caminharem juntos, não ascenderem, ela não consegue ascender também. Então ela precisa retornar para acolher, para consolar, para renunciar e demonstrar o amor, para encaminhar todos para a luz. Por que Jesus encarna entre nós? Ele tinha mais alguma coisa devida aqui? Não, nada. Mas ele, como espírito angelical, sublime, ele sabe que ele é responsável por todos nós e que a vinda dele a este mundo significaria uma alavanca muito potente para lançarmos para frente, para nos fazer evoluir mais rápido, para acelerar o nosso processo. Toda vez que um espírito de uma envergadura como Cristo, ou mesmo outros, como nós tivemos aqui, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, ou seja, espíritos com uma demonstração de amor imensa, de amor incondicional, de paz, de equilíbrio, de perdão por tudo, eles alavancam e impulsionam o crescimento e o desenvolvimento da humanidade de uma forma absurda. Absurda. Por quê? Porque é o exemplo que eles trazem. É o exemplo de amor. E isso toca profundamente os nossos corações. Eu lembro que teve um ano que o Papa veio ao Brasil e a presença dessa figura que é o Papa, estimulando de uma forma cristã as pessoas, multidões de pessoas vindo. O que significa isso? Significa um estímulo poderoso cristão, colocando no coração das pessoas o amor, a bondade. As pessoas conseguem se juntar, conseguem se unir em prol de alguma coisa boa. Não precisam se unir para se destruírem, para se violentarem, para se machucarem. Então nós temos a capacidade de poder tocar o próximo com o nosso amor, com a nossa palavra, com o nosso sentimento. Todos nós temos isso. Uns vieram para reajustar, como eu digo, nós que estamos falando aqui na tribuna, nós viemos com uma tarefa complexa, porque com certeza eu sei que em vidas anteriores devo eu ter utilizado a palavra de uma forma completamente inadequada para as pessoas, e que hoje eu estou precisando corrigir isso, reajustar a minha palavra para algo construtivo e saudável. Então eu preciso falar, levar
todo esse conhecimento da doutrina cristã, para que eu possa também pensar, raciocinar, refletir sobre a minha própria vida, para me transformar e modificar, mas ao mesmo tempo modificar aquilo que eu levo para as pessoas, porque com certeza devo ter levado coisas muito complicadas em vidas anteriores. E nós que falamos, na verdade, estamos aí, como diz Joana de Ângeles, deixando a energia purificada passar pelo cano sujo que somos para nos limpar e nos auxiliar. Então, se a gente leva para aqueles que estão em torno de nós, nossos filhos, nossa família, nosso pai, nossa mãe, nosso trabalho, seja onde for, a palavra cristã de amor, de compreensão, de fraternidade, de perdão, de estímulo, de encorajamento, de consolo, isso é ser cristão. É estar ao lado do outro, no momento que o outro está precisando, sem crítica, sem censura, como a gente já falou aqui. Quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para julgar o próximo? Não somos ninguém, não temos esse direito de fazer. Então nos cabe utilizar aquilo que nós estamos aprendendo em termos de cristianismo, em termos da doutrina espírita, para estendermos isso para tantos quantos necessitem. Nós precisamos muito, nós somos os primeiros a necessitar. E aí dividir, expandir isso tudo é uma coisa fundamental. Hoje aqui, enquanto nós estamos sentados ouvindo essa palestra, a espiritualidade trabalha nesse momento. O mundo espiritual age sobre cada um de nós, atuando sobre as nossas necessidades, atuando sobre tudo que nós estamos vivenciando, nos trazendo a paz, o consolo, nos trazendo a energia cristã, amorosa, curativa do mundo espiritual. Da mesma forma que os nossos irmãos também em espírito que vêm hoje, participam também dessa reunião, participam desse momento em que a espiritualidade nos permite estar aqui unidos num pensamento só, um pensamento de amor, um pensamento no Cristo, para que possamos cada vez mais servir dentro da prática do bem. Porque, como nos diz os Espíritos, só existe um jeito de nós enfrentarmos o mal, é com o bem, não existe outro. Qualquer outra tentativa vai fracassar e vai levar mais dor e mais sofrimento. Então, o mal enfrentamos com o bem, e com isso nós vamos diminuir os danos causados a nós e os danos causados também ao próximo. Que possamos ser esses servidores do Mestre Jesus, que utilizemos o Mestre como nosso modelo e guia para as nossas vidas. Muita paz.